Então, a lei de liberdade econômica ela vem para dar esse choque de realidade na gente. Ele falou, olha, para de exigir regra e começa a pensar no quanto isso é difícil para aquela pessoa que está iniciando o seu negócio. Porque se você criar tanto obstáculo, ela vai acabar não criando o negócio dela aqui, ou ela vai ficar na informalidade, ou ela vai para um lugar onde ela possa ter mais liberdade para trabalhar. É nesse sentido que vem acontecendo. O governador, ele fala, só dentro dessa fala aí sua, que é mais fácil você... Que bagunçar é fácil e arrumar é difícil. Então o governador fala isso. É muito isso, né? Porque o que vocês fazem é mais limpar do que arrumar mais bagunça pro empresário. Né? Tirar bastante coisa do caminho ali, vai tirando a dificuldade e vai... Tem uma pergunta que esclarece muito isso, né? A burocracia ela foi criada com uma justificativa para impedir de pessoas fazerem coisa errada. Então, o nosso país é extremamente burocrata, com a justificativa: combater corrupção. Pergunto, resolveu? Não. Por quê? Quem quer fazer coisa errada, vai fazer. Vai encontrar um caminho e vai fazer, com ou sem burocracia. Quem sofre com a burocracia é quem quer fazer a coisa certa. Essa pessoa sofre, porque ela vai se preocupar em ver tudo que é regra, tudo que é lei, tudo que ela tem que obedecer, fazer, até iniciar. Aí, muitas vezes, essa pessoa fica no meio do caminho. Então, qual que é a lógica da liberdade econômica? Simplifica. Porque quem quer fazer certo, vai fazer. Quem quer fazer errado, vai continuar querendo fazer, mas você direciona os seus esforços, o seu trabalho de fiscalização, a sua preocupação em quem quer fazer coisa errada. Você não precisa se preocupar com quem quer fazer a coisa certa. Deixa a pessoa trabalhar. Né? E aí, nesse sentido, vem todos os princípios da liberdade econômica. A definição das atividades de baixo risco, que eu já comentei, que hoje Minas Gerais tem 915 CNAEs, né, que são os códigos de atividade econômica classificados como baixo risco. Ou seja, se a sua atividade está entre essas classificadas de baixo risco, você pode iniciar sem sequer necessidade de alvará. Por isso a importância do município regulamentar. Né? Porque aquelas pessoas que estão nessa atividade não têm mais nem obrigação de alvará, porque a atividade dela é baixo risco. Então, basta ela ter o CNPJ, cadastrar no sistema da junta comercial, já pode iniciar seu negócio. Outro conceito da liberdade econômica é o conceito da aprovação tácita, que agora o Estado está automatizando a aprovação tácita. O que é aprovação tácita? Você, Felipe, qualquer um dos que está nos acompanhando, tem um prazo para pagar o seu IPVA, para pagar o seu IPTU, para declarar seu imposto de renda. Se você não cumprir esse prazo, você paga multa. O Estado não tinha prazos. Se você entrar com a solicitação de alguma demanda do Estado, ele vai responder quando lhe der na telha. Né? Ou quando tiver tempo do servidor que está lá cheio de acumulando serviço, puder responder. Não, com a aprovação tácita, o Estado tem prazo para responder. Se o Estado, quando eu falo Estado, é gestor público, né? Seja município, Estado ou União. Quando o poder público não responde naquele prazo, a sua demanda está automaticamente aprovada. Olha como isso muda a lógica de funcionamento e você explicar isso para uma sociedade que por anos foi convencida de que se o seu Francisco não carimbar, você não pode começar a trabalhar. Né? A aprovação tácita ela fala isso. Você entrou com a solicitação junto à sua prefeitura ou junto ao governo do Estado. Se em 60 dias o Estado ou a sua prefeitura não respondeu, está automaticamente aprovado. Olha como isso exige maturidade dos dois lados. Eu, como empreendedor, quero, por exemplo, montar uma escola na minha cidade e eu entrego o projeto da escola para a prefeitura aprovar. Ela tem 60 dias para aprovar. Se ela não me responder, está aprovado. Então, a responsabilidade é minha como empreendedor. Eu sei que eu contratei um engenheiro que é competente e sabe o que está fazendo. Eu, empreendedor, sei quais são as regras que eu tenho que cumprir. Então, eu vou começar o meu projeto. Um dia a fiscalização vai chegar. E se de fato o meu projeto estiver correto, tá tudo ok. Se eu quiser fazer besteira, se eu quiser fazer coisa errada, na hora que a fiscalização chegar, ela vai embargar minha obra. Prejuízo para mim. Então a liberdade econômica, eu brinco, a liberdade não é bagunça. Liberdade, ela exige maturidade de ambos os lados. Eu, Estado, eu tenho noção de que eu tenho responsabilidades e prazos a cumprir. E se eu não cumprir esse prazo, eu estou dando o ok automaticamente para o empreendedor tocar a sua vida. Ela não depende mais de mim.
Por outro lado, o empreendedor também tem que ter consciência. Tem direitos né? e deveres. Exatamente. Então, isso é uma sociedade madura. É assim que funciona numa economia madura e nas grandes potências a gente vê isso funcionando. Então, esse é o segundo conceito. Né? São 4 princípios da liberdade econômica. Atividades de baixo risco, aprovação tácita, análise de impacto regulatório, um termo bonito, né? Análise de impacto regulatório. O que significa isso? Qualquer novo regulamento, lei, decreto, resolução que vá ser publicado tem que passar pela análise dos órgãos envolvidos antes. Para saber se aquilo realmente faz sentido ou se aquilo vai mais atrapalhar do que ajudar. Isso é uma outra mudança de paradigma que em Minas Gerais já está funcionando também. E o quarto pilar da aprovação tácita, da liberdade econômica é o VDA, vinculação das decisões administrativas. Outro termo difícil também, mas que faz muita diferença na vida das pessoas. Vinculação das decisões administrativas. Acontece muito o seguinte, eu, Melo e o Felipe somos fiscais do Estado. Aí o Renan montou o negócio dele lá. Hoje é quinta-feira, é o dia do Felipe ir lá fiscalizar. Aí o Felipe foi lá e falou, Renan, seu estúdio que tá legal, mas essa cortina aqui não pode ser azul nem preta, tem que ser amarela. Aí o Renan vai lá, compra a cortina amarela e põe. Aí tem que voltar a fiscalização para ver se tá ok. Aí na semana que vem é o Melo que vem. Porque o Felipe entrou de férias, aí agora é o Melo que vem. Aí o Melo chega aqui, não, a cortina tem que ser escura. Nossa, pelo amor de Deus. Ou seja, não tem padrão de decisão. Eu tô dando um exemplo esdrúxulo, mas isso acontece muito. Acontece demais. Né? Então, assim, a decisão administrativa foi tomada, ela está vinculada. Vinculação das decisões administrativas. Para casos semelhantes, aquela decisão está válida. Então, eu, empreendedor, estou diante de uma situação como essa, poxa, o fiscal veio aqui. Ou foi para um outro estúdio e aprovou a cortina escura. Então, no meu, pode ser cortina escura também. Entendeu? Então, existe essa padronização. Isso dá mais previsibilidade para o empreendedor. Isso, porque e você não fica sujeito, você não fica sujeito à subjetividade ou vontade pessoal de um fiscal. Você fica dependente de um padrão que já existe e você sabe qual é. Porque uma administração forte, uma administração pública forte, é uma administração pública que ela é institucionalizada. Então, a partir do momento que você tira essa decisão da mão de uma pessoa, claro que as pessoas precisam estar avaliando, mas você tira da subjetividade da decisão da pessoa, você aproxima a população da administração pública. Porque você quer matar o cara de raiva, é um fiscal ir lá e por causa de gracinha, por causa de ego, porque a gente vê isso muito acontecendo, imaturidade, às vezes, do profissional, ir lá e atrapalhar a vida do empresário, que está lá trabalhando, que está lá, cheio de problema para resolver, ainda tem que preocupar com o fiscal. Mas, ao mesmo tempo, igual você falou, não é bagunça. As pessoas precisam ter um parâmetro, exatamente, até para atender a população de forma justa e honesta. Mas a regra do jogo tem que ser clara. Quando a regra do jogo está debaixo do braço de um fiscal, então a gente não tem como atuar, né? Isso gera um estresse danado. Né? Vou te dar um exemplo prático que eu vivi. Eu estava lá no Vale de Jequitinhonha, visitando a cidade de Divisópolis, e aí, durante a visita, eu sempre gosto de visitar alguma empresa da cidade, né? Eu fui lá para a assinatura da Lei de Liberdade Econômica da cidade. Aí fomos visitar a Grafite. Grafite é uma mineradora de grafite, Nacional Grafite, muito grande lá na região, na cidade de Pedra Azul, fronteira com Divisópolis. E aí nós fomos lá visitar a fábrica e tal, e eu sou engenheiro metalúrgico, então tava em casa ali, né? Maravilhado. Aí, no meio da visita, um dos diretores falou, olha, a gente está com um problema, porque nós solicitamos, faz 2 anos, a renovação da nossa licença ambiental para continuar operando. Faz 2 anos que a gente solicitou. Ela vence daqui 1 ano. Ou seja, eles pediram 3 anos antes do vencimento e fazia 2 anos não saía. Eles estavam preocupados, porque se não saísse, eles iam ter que parar, interromper a atividade. Era simplesmente a renovação da licença. Não era nada novo, era a renovação. Eu fiquei muito sem graça com aquilo ali. Aí eles falaram, a gente está dependendo disso e tal. O que a gente pode fazer? Eu falei, olha, não é minha área não, mas como setor de desburocratização, cabe a mim receber a demanda e procurar o órgão responsável. Né? Aí fomos. Aí ele me explicou, porque a gente deu entrada no órgão na região tal, aí o fiscal responsável afastou, teve que passar para outra, aí a outra fiscal engravidou, se afastou, foi passar para o outro, aí ele pediu para reiniciar o processo, porque ele não concordava com o que primeiro viu. Então, assim, cada um, dependendo do fiscal onde ia, o processo valia ou não valia. Então, tudo aquilo que a empresa tinha gasto para fazer todo o processo, a solicitação de renovação, que é uma documentação gigantesca,
perdia valor porque o outro fiscal não concordava e tinha que fazer de novo. Então, assim, não pode. Assim, Estado é uma coisa só. Se é o fiscal Felipe que está fazendo ou o fiscal Melo que está fazendo, não interessa. É Estado. A regra tem que ser clara, bem definida, com quesitos e bem definidos e claros para o empreendedor poder saber qual é a regra. O que eu tenho que cumprir. Né? Até para ser fácil de cobrar também. Olha, você não está cumprindo isso que está desde o início combinado que era para fazê-lo. Se você gostou desse corte, tem muito mais história de lideranças de onde veio esse aqui. Segue a gente lá. Fala Líder Podcast.